Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao espaço virtual do Centro Espírita Irmã Rosa. Eu me chamo Simone Barros, sou tarefeira da casa e dou as boas-vindas a todos vocês, e em especial àqueles que conosco estão pela primeira vez, que consigam encontrar aqui o consolo e a esperança que buscam. No mês de agosto, nós estamos trabalhando o tema O Livro dos Médiuns, Repositório de Bênçãos. Nos dias de sexta-feira, nós fazemos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E no dia de hoje, quem trará o estudo para nós é a nossa companheira, também tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa, a Cláudia Matos. Cláudia falará para nós sobre o capítulo 13, no seu item 15, que se intitula Eu sou pobre, não posso fazer a caridade. E antes de passarmos a palavra para a Cláudia, vamos fazer a nossa leitura inicial e a nossa prece. A leitura de hoje está no livro Seara dos Médiuns, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, no seu item 25, que se intitula Imperfeições. Ele nos diz: Ante o serviço a fazer, evitemos a escuridão das horas frustradas. Nós que alongamos os braços a cada instante para recolher sustento e proteção, consolo e carinho, saibamos estender igualmente as mãos para auxiliar. Declaras-te inabilitado a servir. Entretanto, é buscando servir que te promoves à galeria da confiança. Afirma-te em padrão muito baixo para a feitura das boas obras. Entretanto, é nas boas obras que fulge o caminho da elevação. Asseveras-te espírito devedor e, por esse motivo, desertas do culto à fraternidade. Entretanto, é no culto à fraternidade que encontramos recursos ao resgate aos próprios débitos. Acusas-te entediado e, por isso, renuncias às lutas edificantes. Entretanto, é nas lutas edificantes que recuperarás a tua alegria. Haja o que houver, não te proclames inútil. Há muita gente que se lastima da falta de virtude para fugir-lhe ao ensinamento, olvidando que se já fôssemos consciências aprimoradas, ninguém recorreria na terra ao merecimento de escola. O vaso simples, se necessário, é mandado ao conserto. O carro, em desajuste, recupera-se na oficina. O móvel quebrado encontra refazimento. A roupa manchada alimpa-se na água pura. É impossível, desse modo, que a divina sabedoria não dispusesse de meios a fim de reabilitar-nos. E, a fim de reabilitar-nos, deu-nos a cada um a possibilidade de auxílio aos outros. Todos temos, portanto, no trabalho do bem, nosso grande remédio. Se caístes, surgirá ele como apoio em que te levantes. Se amargurado, ser-te-á reconforto. Se erraste, dar-te-á corrigenda. Se ignoras, abençoar-te-á por lição. Deus sabe, de todos nós, encarnados e desencarnados em serviço na terra, somos ainda espíritos imperfeitos, mas concedeu-nos o trabalho do bem, que podemos desenvolver e sublimar, segundo a nossa vontade, para que as nossas vidas se aperfeiçoem. Vamos orar, meus irmãos. Deus Pai, de infinita misericórdia e amor e bondade, querido Mestre amado Jesus, infinitos e incansáveis companheiros desta casa querida e deste trabalho, que possam conosco, neste momento, congregar as forças e direcionar
as bênçãos de serenidade e tranquilidade para cada lar que conosco aqui se comunga. Que possam cada um de nós receber as palavras benditas trazidas pela nossa companheira Cláudia e que elas possam cair em terreno fértil e nos trazer consolo e esperança para os dias, fortalecendo a nossa coragem e o nosso bom ânimo para a vida. Por isso pedimos, de forma incansável, querido amigo e mestre, que fique conosco nesse momento e sempre, nos amparando e nos protegendo. Que assim seja, graças a Deus. Passamos então a palavra para nossa querida companheira Cláudia Matos. Olá, amigos. Que a paz do Mestre Jesus, os nossos mentores e a espiritualidade amiga da Casa da Irmã Rosa possam nos acompanhar em mais essa oportunidade bendita de estarmos juntos aqui no canal do YouTube do CEIR. Hoje, última sexta-feira de agosto, vamos, como de costume, fazer um pequeno estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, dessa vez dando continuidade ao capítulo 13, que está sendo estudado esse mês, que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Vamos ver a seção Instrução dos Espíritos, intitulada A Beneficência. E vamos analisar hoje o item 15 dessas instruções, trazendo para o nosso dia a dia as lições de Jesus e dos benfeitores espirituais. Nesse item, um espírito que se identifica como sendo um espírito protetor em Lyon, ano de 1861, inicia dizendo: Meus caros amigos, a cada dia eu ouço entre vós dizerem: sou pobre, não posso fazer caridade. E a cada dia vos vejo faltar com a indulgência aos vossos semelhantes. Esta fala, sou pobre, não posso fazer a caridade, como já foi dito na abertura, é justamente o título de nossa exposição de hoje, quando pretendemos reforçar não apenas a diferença entre caridade material e moral, mas principalmente a ideia tão preciosa de que todos nós, todos, sem exceção, podemos ser caridosos. E isso, num planeta de provas e expiações, num momento de transição planetária, é extremamente reconfortante, pois sabemos que a prática da caridade é uma virtude importantíssima a ser alcançada para a nossa evolução, porque vai colocando fim em nossas maiores chagas, que são o orgulho e o egoísmo. E como disse Kardec, fora da caridade não há salvação. A caridade é o caminho que nos leva a Deus. É a um só tempo fonte e síntese de todas as virtudes humanas. E caridade não é apenas o assistencialismo beneficente, mas é uma atitude de benevolência. Para ilustrar a magnitude da caridade benevolente e indulgente, quando comparada à caridade material, o Espírito Protetor então nos conta uma história, que, como ele mesmo diz, é uma história do outro mundo. E a história é assim: dois homens tinham acabado de morrer e Deus tinha dito que enquanto esses dois homens viverem, serão postas em sacos diferentes as boas ações de cada um deles, para que, por ocasião de sua morte, fossem pesados esses sacos. Então, quando ambos chegaram aos últimos momentos, Deus mandou que trouxessem os dois sacos. Um estava cheio, volumoso, recheado, e nele dava para ouvir o barulho das moedas, né? E o outro era pequenino, tão vazio que dava para contar ali as moedas que tinha.
Então um deles falou assim, eis o meu, eu reconheço, fui rico, dei muito. E o outrozinho, esse é o meu, sempre fui pobre. Não tinha quase nada para dividir. Mas que surpresa. Quando colocaram na balança os 2 sacos, o mais volumoso ficou leve. E o pequeno, pesado. Pesado de tal forma que ganhou longe o outro, né? Então Deus disse ao rico, deste muito, é certo, mas deste por ostentação, para que o teu nome figurasse nos templos do orgulho, e por mais que tenha dado, de nada te privaste. Vai para a esquerda e fica satisfeito com a tua esmola. Fica satisfeito que a tua esmola ainda te seja contada para alguma coisa. E aí depois Deus disse ao pobre, tu deste pouco, meu amigo, mas cada uma dessas moedas que estão na balança representa uma privação que te impuseste. Não deste esmolas, entretanto praticaste a caridade. E o que vale muito mais, fizeste a caridade naturalmente, sem cogitar de que te fosse levado em conta. Foste indulgente. Não te constituíste juiz do teu semelhante. Ao contrário, desculpaste-o em todas as ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. É impossível a gente não se lembrar da passagem do óbolo da viúva contada por Jesus, né? Não tem como não lembrar. E como também é impossível a gente não se lembrar de Jesus, o maior exemplo de humildade. Jesus nada possuía de material, mas foi e ainda é o maior exemplo do amor em ação, que é, como devemos entender, a verdadeira caridade que mais agrada a Deus. Só mais uma pequena história, dessa vez uma história pessoal, para ilustrar a questão da caridade ser acessível a todos. Era um domingo ensolarado de primavera e eu peguei minha bicicleta para ir ao caixa eletrônico do banco. Eu estava assim meio triste e aí eu falei, vamos pedalando para, né? Aí quando eu parei naquele sinal da Roberto Silveira, em frente à Porciúncula de Santana, tinham vários pedintes na porta da igreja, entre eles um, que sempre ficava ali, às vezes até em dia comum, dia de semana. Ele me viu, sorriu e falou assim, bicicleta bonita, me dá uma ajuda? O sinal abriu, eu dei assim um meio sorriso, agradeci e fiz um gesto com a mão, dizendo na volta. Aí eu fui ao banco, resolvi dar uma volta na praia e retornei pelo mesmo caminho. Eu já tinha até esquecido do pedinte. Mas novamente, enquanto eu esperava o sinal abrir, lá estava ele do outro lado da rua, todo sorridente, me olhando. E eu ainda, séria, meio tristinha. Na cestinha da minha bike tinha um arranjo de margaridas. Dessas margaridas aqui, essas. Quando o sinal abriu, eu me aproximei, ele falou bem alto com um sorriso escancarado. Lá vem ela de volta, toda florida, parece até o campo de São Bento. Ele me arrancou uma gargalhada que virou em mim um eterno sorriso toda vez que eu me lembro desse episódio. Ele ali mandou minha tristeza embora. Foi caridoso e sem se dar conta do bem que estava me fazendo. Como está na história do outro mundo, contada pelo Espírito Protetor, o meu irmão da rua ele fez a caridade naturalmente, sem saber que aquilo seria levado em conta um dia. Faz tempo que eu não vejo ele. Nossa, há muito tempo. Então, meu irmão, onde você estiver, receba um girassolzinho de gratidão. Madre Teresa de Calcutá, um grande exemplo de espírito abnegado,
numa referência àquela fala de Jesus que diz: toda vez que alimentaste um faminto, foi a mim que alimentaste, toda vez que deste teto, né, foi a mim que deste o teto. Madre Teresa disse que Jesus hoje, estando representado pelos ricos e pelos pobres, Jesus tem fome e sede, mas é fome e sede de amor, de cuidados, de carinho e de dedicação. Nós podemos ver essa questão também muito clara na obra de Leon Denis, estudioso, continuador de Kardec, no seu livro Depois da Morte, capítulo 57, A Caridade, onde ele nos ensina que a caridade é para alguns, mas a caridade moral, ou a caridade material é para alguns, mas a caridade moral, ela é necessidade de todos. Todos precisamos dar e receber a caridade moral. E a gente, quando pensa em fazer a caridade, às vezes se esquece de que ambos os lados, tanto o daquele que doa, quanto daquele que recebe, ambos são beneficiados. Paulo de Tarso, em sua primeira carta aos Coríntios, nos fala sobre a necessidade da caridade no texto, naquele trecho tão conhecido. Ainda que eu falasse a língua, todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houver distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Nesse trecho, Paulo diz claramente que não basta a gente doar o pão material. E ele completa, nos informando como podemos pensar e agir para sermos naturalmente caridosos. Paulo personifica a caridade. Vejam, ele diz: a caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses. Não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Paulo está falando aqui do real sentido da palavra caridade. Na questão 886 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia. E os espíritos benfeitores lhe responderam que a caridade moral que Jesus vivenciou e que mais agrada a Deus está no que chamamos de BIP, né? O famoso B de benevolência, I indulgência e P de perdão. Dizem os espíritos, em resposta à questão 886, então, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Os espíritos dizem: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E esta é a caridade moral que qualquer um pode praticar mesmo sem recursos materiais, porque ser benevolente é estar disposto a ajudar, é estar disponível para os outros, é ter boa vontade em relação às outras pessoas, seja por empatia, altruísmo, é não fazer mal aos outros. Ser indulgente com as faltas alheias é ser fraterno, evitando censurar, julgar, criticar, falar mal dos outros. Tudo isso a troco de nada,
fazer observações que chocam os outros, que os fazem sofrer. Ser indulgente é buscar não ver os defeitos dos outros e, mesmo que veja, evitar falar mal, evitar falar desses defeitos. Ai, a gente sabe que é difícil, né? Quando a gente vê. E o perdão? Nossa, o perdão então nos parece muito difícil, né? Mas essa dificuldade está justamente no nosso orgulho, porque a gente sempre acha que é o dono da razão, que é sempre o outro que nos fere, quando muitas vezes ferimos primeiro, sem perceber. Ou se percebemos, não damos o braço a torcer. E Paulo, finalizando essa fala sobre a necessidade da caridade, Paulo diz: agora, essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Allan Kardec, comentando esse trecho lindo, diz que Paulo compreendeu tão bem essa verdade que ele bota a caridade até no patamar acima da fé. Justamente porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e independe de crenças particulares. Não sou pobre, posso fazer caridade. Deus nos conhece, sabe de nossas possibilidades materiais e morais, mas o que Deus nos pede é que nos esforcemos por aumentar as nossas capacidades morais, porque a caridade que mais agrada a Deus é quando a gente se doa, ou seja, não apenas dar, mas se doar. Não estamos, com isso, vejam bem, desmerecendo a caridade material, de forma alguma. Ela é mais do que necessária, especialmente nos dias de hoje, em que a pandemia aumentou os índices de fome, desemprego, e a população de rua a cada dia vem crescendo também, nesses dias frios, né? Mas é preciso que na doação material haja também um envolvimento espiritual daquele que faz a ação. Sempre que possível, ao fazer uma doação, por exemplo, a um morador de rua, doar um cobertor, um pão, que tenhamos um olhar carinhoso, se possível, cumprimentar, uma breve conversa que seja. A prática da caridade moral não custa materialmente nada a quem a pratica, mas pode ser a mais difícil de ser exercida, porque muitas vezes consiste apenas em nos suportarmos uns aos outros. Suportar nos 2 sentidos. Tanto no sentido de dar apoio moral, e às vezes isso significa ficar calado, ouvindo, confortando o outro em silêncio, como principalmente no sentido de suportar, ou seja, tolerar, ser tolerante com o outro. Chico Xavier, um grande exemplo da prática da caridade moral, dizia que Emmanuel o aconselhava a ficar calado quando não tivesse algo de bom a dizer. Isso é caridade moral, mas a gente, quando a gente vê, já era, né? Já falou demais, já magoou. O importante é a gente estar atento aos nossos pensamentos, às nossas atitudes, percebermos quando estamos falando demais e nos perguntarmos assim: se fosse comigo, eu gostaria de ter ouvido isso? Todos nós somos ricos em alguma coisa. E Deus vai nos mostrar as oportunidades de sermos benevolentes, mesmo com poucos recursos. E olha, são muitas oportunidades. Citando só algumas, né? Nós podemos ser caridosos através dos nossos pensamentos, de nossas palavras e de nossas atitudes. Vejam breves exemplos. Nós podemos ensinar o que a gente sabe.
partilhar nossos dons, sejam quais forem, ensinar alguém a ler, a escrever, a cozinhar, ensinar alguém a cantar, a tocar um instrumento, orar. Podemos viver uma vida digna que sirva de exemplo dentro da nossa casa, para os nossos filhos, ou no trabalho, que sirva de exemplo, porque como a gente sabe, os exemplos arrastam, né? Nós podemos doar nosso tempo em atividades de voluntariado, em mutirões, e atitudes solidárias evitam que nós sejamos vítimas dos males da solidão mal vivenciada. Quem já não ouviu falar daquela mulher que, não tendo como ajudar financeiramente com uma operação de busca de vidas nos escombros de um desabamento, levava água e café quentinho para os bombeiros? E ela virou exemplo, essas atitudes foram multiplicadas. Nós podemos doar nosso tempo também, sendo bons ouvintes daqueles que procuram nosso ombro amigo, tendo a palavra certa, na hora certa, ou, como já dissemos, apenas ouvindo. Podemos usar a arte como instrumento de caridade, seja através da música, do teatro, do artesanato, como vemos nos hospitais, aqueles que doam seu tempo e seus dons para alegrar e confortar crianças e adultos doentes, fazendo aqueles amigurumis, né? Aqueles bonecos de crochê, cantando, dançando, levando alegria. Podemos fazer bom uso das redes sociais, sim, divulgando o bem e os bons, sem disseminar e fomentar discursos de ódio ou comunicação violenta. Isso já tem demais. Vamos fazer o contrário. Nós podemos evitar julgar os outros, não sermos maledicentes. Precisamos ter humanidade ao lidar com o outro, porque nós somos todos iguais, companheiros de jornada, de provas, sujeitos aos mesmos erros. Nós podemos buscar ver o lado bom das pessoas, ver as suas virtudes e não somente os seus vícios, até porque somos todos imperfeitamente iguais. E agindo assim, a gente evita ser injusto com o outro, né? Nós podemos ser mais pacientes e tolerantes, ser menos reclamões, porque muitas vezes o nosso temperamento gera uma vibração que afeta negativamente as outras pessoas. Nós podemos vibrar e atuar pela paz em nossos lares, na sociedade, evitando dar gatilho e alimentar conflitos de qualquer ordem. Nós podemos orar por nossos adversários. Tantas vezes nos achamos incapazes de amar os nossos inimigos, como Jesus nos pediu, nos esquecendo de que não lhes desejar o mal e orar por eles para que eles sejam felizes, já é uma caridade moral que agrada a Deus e alivia o nosso coração. Nós podemos orar por todos os nossos irmãos em humanidade. Sempre que falo na oração como prática da caridade, eu me lembro de Dona Ivone Pereira, que recortava os obituários dos jornais diariamente para colocar os nomes dos desencarnados em seu livro e orar por eles, mesmo sem conhecê-los. Nós podemos nos esforçar e nos perdoar nossos adversários. Podemos ser gentis. Nós ouvimos tanto falar em gentileza e em empatia, mas ainda estamos muito longe de uma situação ideal, mais de uma situação possível. Nós podemos sorrir e fazer sorrir, como fez o meu irmãozinho Girassol, o meu irmão da rua. Nós podemos todos juntos implantar o reino de Deus na terra, começando por encontrar esse reino
nos nossos corações, sendo benevolentes, indulgentes e nos forçando a perdoar. Como na história contada pelo Espírito Protetor, que mencionamos no início da exposição de hoje, a prática da caridade de forma natural, como Kardec fala, que é aquela caridade praticada pelo homem de bem, vale muito mais. Pesa muito mais na balança. Porque ser benevolente, indulgente e aprender a perdoar é um exercício, um desafio ao qual devemos nos dedicar diariamente, um dia de cada vez, sem nos preocuparmos, sendo naturais. E, finalizando, eu gostaria de citar Joana de Ângeles, no capítulo 116 da obra Vida Feliz, psicografada por Divaldo Franco, quando ela nos convida ao trabalho no bem, independentemente da nossa situação. Joana diz assim: com certeza não solucionarás todos os problemas do mundo. Não obstante, podes e deves contribuir para que isso aconteça. Se não consegues alimentar a multidão esfaimada, possuis uma côdea de pão para oferecer a alguém. Se não dispõe de saúde para brindar aos enfermos, logra socorrer um padecente. Se não solucionas os dramas humanos, concorre para acalmar uma pessoa. Se não tens meios para liderar grupos, acelerando mudanças que se devem operar no mundo, modifica-te interiormente, enobrecendo-te na ação do bem e da solidariedade. Como dissemos, é aqui, é dentro de cada um de nós que começa toda a mudança. Então, amigos, lembrando Paulo de Tarso, especialmente nos dias em que estamos vivendo, que jamais percamos a fé, a esperança e jamais deixemos de ser caridosos o tempo inteiro. Que possamos praticar a autocaridade, muito importante também, nos perdoando para podermos perdoar, nos cuidando para podermos cuidar do outro, do próximo, e nos amarmos para que possamos amar a Deus e ao próximo. Nós precisamos ser caridosos com a gente mesmo, isso não é egoísmo. Ser caridoso com a gente mesmo faz com que a gente fique pronto e tenha um coração limpo para praticar, então, a verdadeira caridade. Eu finalizo, então, a exposição de hoje, agradecendo a Deus, a todos vocês, por mais esses momentos tão agradáveis aqui na casa virtual da Irmã Rosa, agradecendo por mais essa oportunidade. E assim convido a todos para nos unirmos em prece. Com o coração cheio de fé, no amparo de Jesus e na presença da espiritualidade amiga da casa da Irmã Rosa, vamos elevar nossos pensamentos a Deus em gratidão por mais uma oportunidade bendita de estarmos aqui encarnados, testemunhando o amor de Deus para conosco em cada instante de nossas vidas. Por termos esse canal de encontro em que podemos nos reunir para estudar, aprender, refletir, em que podemos juntos rogar por todos nós, por cada um de nossos familiares, amigos, por todos os nossos irmãos em humanidade. Pedir a nossa Mãe Maior, Maria de Nazaré, que nos cubra com seu manto de amor, cubra todos os seus filhos, em
encarnados, desencarnados, onde quer que eles estejam. Que abrande, conforte nossas dores, aflições, sejam elas físicas, morais ou espirituais. Que nossos guias, nossos amigos, anjos guardiães, por acréscimo de misericórdia, possam iluminar todos os lares, iluminar nossas mentes e possam também magnetizar nossas águas, depositando nelas todos os remédios, os fluidos necessários para que se refaça o nosso corpo físico, nossa mente, nosso espírito. Cuida de nós, Jesus. Fortalece a nossa fé, hoje e sempre, para que possamos ser testemunhas e testemunhar seus ensinamentos e, acima de tudo, praticá-los em nosso dia a dia, fazendo da caridade um hábito natural. Assim seja, com a graça de Deus.